Bem, senhores, vamos iniciar o nosso estudo a respeito do direito penal militar, uma matéria bastante complexa, assim como o direito penal, só que o direito penal militar é uma especialização do direito penal. Eu não posso dizer que quem estudou o direito penal vai bem tranquilo no direito penal militar, não é bem assim, porque existem vários pontos divergentes, vários detalhezinhos em relação a alguns institutos, e é exatamente em cima desses detalhes que a banca examinadora vai pegar, mas é uma matéria que nos dá gosto, principalmente nesses concursos que eles cobram direito penal militar, porque o direito penal militar é a essência da coisa, né? E eu vou apresentar aqui a definição de direito penal militar do professor Guilherme de Souza Nutti, até para fazer uma homenagem a esse grande mestre, que não é só um especialista no penal, como também no processo penal, na legislação extravagante como um todo. Então vamos dar início assim, fazendo essa citação ao professor Guilherme de Souza Nutti. O direito penal militar é um ramo especializado cujo corpo de normas se volta à instituição de infrações penais militares, com as sanções pertinentes voltadas a garantir os princípios basilares das Forças Armadas, constituídos pela hierarquia e pela disciplina. É a base aqui do direito militar, né? Se fala em hierarquia, disciplina, e nós vamos notar isso na leitura dos crimes em espécie, principalmente nessa parte especial do Código Penal Militar. Bem, eu tenho como pontapé inicial desse nosso estudo a Constituição da República. É inevitável, né? É a base de tudo. Cito dois artigos. O artigo 124, que fala que a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, e o 125, quando diz, lá no parágrafo 4º, que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, da patente dos oficiais e da graduação das praças. A gente não está aqui estudando competência, porque esse assunto é processual penal, mas eu estou pegando isso aqui como uma deixa que é essencial para a compreensão da razão, da existência do Código Penal Militar. Então, estamos vendo na Constituição referência aos crimes militares. A Justiça Militar julga os crimes militares, seja ela da União ou do Estado. Então, posso dizer, a competência em razão da matéria. A competência da Justiça Militar tem a ver com o crime. É a natureza lide. Crime militar, Justiça Militar. A Justiça Militar só julga crimes militares. Pouco importa se fale a Justiça Militar no âmbito federal, no âmbito estadual, não importa. A Justiça Militar só julga crime militar, exatamente os crimes que nós vamos estudar aqui. Então a Justiça Militar julga os militares. Não falei isso, falei que a Justiça Militar julga os crimes militares. Isso quer dizer, então, que pode julgar o civil? Pode. A Justiça Militar, no âmbito federal, também pode julgar o civil pelos crimes militares. Então, vou ter que descobrir quais são os crimes militares no Código Penal, como é que se faz essa análise, se o crime é ou não militar, que é a parte principal desse nosso estudo, porque assim será fixada a competência da Justiça Militar. Agora, curioso aqui, que o examinador, é uma mania já de falar da banca examinadora, o legislador, ele fala no 124 dos crimes militares, aqui fixando a competência da Justiça Militar da União. No parágrafo 4º, ele também se refere aos crimes militares, até aí, tudo igual. Só que a Justiça Militar, no âmbito federal, julga os militares pelos crimes militares, assim como os civis. A Justiça Militar, no âmbito estadual, julga os crimes militares, mas praticados pelos militares. Está aqui, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Então, a Justiça Militar, no âmbito estadual, ela não julga o civil, não, hipótese alguma, só militar. E militar do Estado. Então, eu vou pensar no
policial militar, naquele integrante do Corpo de Bombeiros, os militares estaduais. Então tem um detalhe aqui importante já para a gente diferenciar antes de qualquer exame do Código Penal Militar, porque a Justiça Militar no âmbito estadual não tem essa regra de competência única em razão da matéria. Se o crime militar, aí vai para a Justiça Militar Estadual, tá igualzinho, não. Temos um plus aqui na Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual julga os crimes militares, desde que praticados pelos militares dos estados. Então, não tem só referência à competência em razão da matéria, tem também regra de competência em razão da pessoa. Ainda tem outro dado importante. A emenda constitucional número 45, ela surgiu na contramão das expectativas que nós tínhamos referente à justiça militar, porque há quantos anos eu ouço que temos que acabar com a justiça militar, assim como eu ouço que a polícia militar vai acabar, vão fazer uma unificação, vai ser uma polícia só. Eu ouço isso muito antes de entrar para a faculdade, né? Então vinha esse clima de vamos acabar com a justiça militar, a emenda constitucional número 45 surgiu na contramão, ampliando a competência da justiça militar no âmbito estadual. Então, não tem só uma competência criminal, julga os militares dos estados nos crimes militares e também as ações judiciais contra atos disciplinares militares. Isso já não acontece no âmbito federal, na Justiça Militar da União, porque a Justiça Militar da União, a competência é puramente criminal. Aqui no 125, fica claro, no parágrafo 4º, que a competência da Justiça Militar estadual, ela não fica limitada a crime, a esse aspecto criminal. Também é extrapenal, também é civil, ok? Então essa base, esse mínimo, ele é importantíssimo. Eu não posso deixar para falar sobre isso, tocar no assunto, apenas no momento de se examinar o artigo 9º do Código Penal Militar, ou então somente no estudo do Código de Processo Penal Militar. Eu já tenho que abrir tratando do tema. Antes que surja a dúvida, poxa, professor, mas se o indivíduo pratica um crime militar, vai ser julgado pela justiça militar, mas se ele praticar no contexto um crime que não seja militar, o que vai acontecer? Separação obrigatória dos processos, porque a justiça militar julga apenas os crimes militares. As bancas examinadoras adoram a pegadinha de colocar, julga os crimes militares e outros conexos. Eles adoram isso, porque o pessoal vai no embalo, por exemplo, da competência da justiça eleitoral. A justiça eleitoral julga os crimes eleitorais e outros que lhes sejam conexos. Também como no júri, os crimes dolosos contra a vida e outros que lhes sejam conexos. Aqui não rola. A justiça militar julga somente os crimes militares. Só julga militares? Nem sempre. Justiça militar no âmbito federal julga militares pelos crimes militares, assim como pode julgar o civil também. Já no âmbito estadual, apenas os militares. Então eu olho para o crime e olho também para a pessoa do autor, o sujeito ativo desse crime. Então, senhores, mãos à obra, vamos voltar para o quadro. Mais uma vez, invoco a Constituição Federal, artigo 5º, inciso 39 da Constituição da República, que é o pontapé inicial aqui do exame do Código Penal, quando diz lá, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aliás, eu uso esse dispositivo constitucional em todas as matérias que eu leciono. Quando eu vou abrir o estudo do Código Penal, não Código Penal Militar, Código Penal, primeiro dispositivo que eu lanço no quadro, artigo 5º, inciso 39 da Constituição da República. Quando eu vou estudar processo penal, eu faço a mesma coisa. Gente, artigo 5º, inciso 39, porque o artigo 5º, ele traz uma série de proteções do indivíduo em relação ao Estado. Quando a gente estuda
penal, quando a gente estuda processo penal, a gente estuda o direito de punir do Estado. E por isso que é tão interessante, né? Por isso que muita gente ama o penal, e também por isso que muita gente odeia também uma relação. É amar ou odiar, não tem meio termo. Né? A gente estuda o direito de punir. Um direito que está consagrado na Constituição. Mas o artigo 5º traz uma série de proteções em relação a esse Estado. Isso que é engraçado, porque a sociedade ela sentiu necessidade de construir o Estado. Porque essa ideia de fazer justiça com as próprias mãos, aí o indivíduo mais forte, ele vai escravizar o mais fraco. Então a sociedade sentiu essa necessidade de criar o Estado, dando a ele uma força brutal, uma força descomunal, que faz com que o indivíduo fique parecendo uma formiga perto desse Estado. E é um ser com uma força descomunal, sem alma, sem sentimento e sem remorso. E que tem um poder tão grande que é capaz de reduzir a nossa vida a nada, assim, mas não piscar de olhos. O Estado pode tirar a minha liberdade, o Estado pode tirar o meu patrimônio, mas assim, numa facilidade impressionante. E a sociedade criou esse Estado dessa maneira. Esse ser abstrato, sem sentimento, sem remorso, uma força descomunal, capaz de tirar da gente o que há de mais sagrado. Tirar liberdade, patrimônio. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade sentiu necessidade de se proteger desse Estado. Claro, porque cria, fica com medo e se protege. Aí tem aluno que pergunta assim, então por que cria, né, professor? Porque você vai ter medo desse Estado porque criou esse monstro, um mal necessário. Porque quando a gente cria o Estado com essa força toda, por um lado, o indivíduo se sente protegido. Ele pensa assim, poxa, por mais forte que seja o meu oponente num conflito, vamos dizer assim, se eu entrar numa crise, numa disputa com um indivíduo muito mais forte fisicamente do que eu, muito mais forte economicamente do que eu, o interesse dele não será imposto. O interesse dele não necessariamente vai prevalecer sobre o meu. Estamos em conflito, há aí uma crise, vamos chamar o Estado. O Estado tem um monopólio da força, é o Estado que vai dizer quem tem razão. E esse indivíduo, por mais forte que ele possa parecer em relação a mim, quem é ele perto do Estado? Então, se eu tiver razão, paciência. Isso nos dá garantia, isso nos dá segurança. O indivíduo pode ser muito mais forte do que eu fisicamente, economicamente, mas ele não vai me escravizar. Se estamos em conflito, há um impasse, vamos chamar o Estado. E o Estado decidindo, se eu tiver razão, paciência. Ele vai ter que aturar, porque quem é ele perto do Estado? Esse é o lado bom da coisa. Agora, a preocupação, se esse Estado não tiver rédeas, se ele não tiver limite, ele vai partir para devorar os próprios criadores. Aí começam a pensar em limitações, rédeas, freios. E o artigo 5º traz uma série dessas proteções, tanto que o aluno, quando ele estuda o artigo 5º, ele fica desesperado. Para um aluno de primeira viagem, aquele aluno que está se candidatando pela primeira vez a um concurso público, a uma vaga, ele pode pegar lá o edital artigo 5º, ele pode assistir uma aula, vamos tratar do artigo 5º, ele fica tranquilo, só cai isso, só cai o artigo 5º. Caramba, o artigo 5º é infinito. E é a base não só dessa ou daquela matéria, de tudo. É de tudo. Qualquer professor, em qualquer ramo do direito, vai esbarrar no artigo 5º. Aí aquele aluno que não está acostumado até reclama, junto à coordenação. Puxa vida, o professor de penal já está lá no artigo 200, e o professor de direito constitucional, ele nem saiu ainda do artigo 5º como se fosse uma coisa trivial, né? Uma mera leitura, dá uma lidinha, aí tem tudo. É uma série de proteções do indivíduo em relação ao Estado que ele mesmo criou, aquele mal necessário. E uma dessas proteções é o que eu estou destacando aqui. Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O Estado tem o direito de entrar na minha liberdade? Tem. Tem o direito de entrar no meu patrimônio? Tem. Desde que isso esteja previsto em lei. O Estado não tem direito divino de punir ninguém. O Estado tem que mostrar onde que está na lei.
Se tiver na lei, pode tirar meu patrimônio, pode tirar minha liberdade. Cadê? Então tem que apontar na legislação. E a gente chama isso de princípio da legalidade ou da reserva legal. Vamos colocar isso no quadro. Vamos lá. A exigência de lei é uma proteção, aliás, uma mega proteção, que eu vou chamar de legalidade ou reserva legal. Eu sei que os professores de direito constitucional falam, não, peraí, há uma diferença, legalidade, reserva legal. Eu aprendi que legalidade, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E reserva legal, não há crime sem lei anterior que defina. Há uma confusão, posso dizer assim, quanto a essa nomenclatura. Mas eu estou aqui embarcando naquela mesma onda que a maioria da doutrina em matéria penal embarca. É muito comum na doutrina penal o autor colocar exigência de lei e tal, legalidade ou reserva legal, como se fossem termos sinônimos. Sabemos que não. São termos interligados, sim, ok, mas é muito comum. E isso afeta a prova. O examinador faz exatamente assim. Não há crime se lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal, eles botam lá, princípio da reserva legal ou princípio da legalidade. Então, se é com essa superficialidade que o examinador trata do tema, é assim que eu vou fazer também. Eu não vou ficar botando caraminhola na cabeça do aluno para ele se preocupar com algo que o examinador não vai se preocupar. Não é por aí que ele vai pegar ninguém. Então, já temos a noção, a exigência de lei e proteção constitucional, e isso daí, inclusive, ele é a abertura do Código Penal comum, assim como a abertura do Código Penal militar. Então, vamos lá. O Código Penal, que eu vou ter que estudar, porque exigiram lei, é o Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001/69. E ninguém pode reclamar, poxa, de 1969, que negócio velho, a Lei de Contravenções é de 1941, o Código Penal Comum é de 1940. A nossa legislação, ela está assim mesmo, ela está estagnada. E o pior, conforme eu falei, o Código Penal Militar, poucas alterações sofreu, de lá para cá. O nosso Código Penal Comum, esse daí já sofreu alteração, toda hora mexe naquelas folhinhas, o tempo todo, pegaram essa mania. Mas o Código Penal Militar está lá, quieto, esquecido, com uma linguagem bastante defasada, inclusive. Mas precisamos saber manusear esse Código Penal Militar. Quando a gente fala decreto-lei, claro que não tem mais isso, né, decreto-lei, mas entendemos como uma lei ordinária. Então, esse decreto-lei tem a natureza de lei ordinária. Não há crime sem lei. O Estado, mãos à obra, tem que fazer a lei. Então, Código Penal Militar, para definir os crimes militares. Só que o Código Penal Militar, ele é dividido em parte geral, parte especial. Parece bobagem falar isso, mas sair mexendo no Código Penal sem conhecer, saber como é que ele é dividido, aí não dá. Tem vários livros, títulos, capítulos, seções. Há um fracionamento da legislação, ainda mais porque ela é enorme. Um Código Penal Militar é gigantesco. Então, o legislador, querendo fazer uma divisão, ele coloca livros, depois querendo fracionar ainda mais títulos, querendo fracionar mais ainda porque são assuntos diferenciados, ele cria capítulos e por aí vai, seções, artigo, quebrando o artigo, parágrafo, inciso, a linha. Então, temos a parte geral e a parte especial. A parte geral pega aí dos artigos 1º ao 135. E aqui nós vamos encontrar, diferente dessa parte especial do 136 ao 410, nós vamos encontrar as normas integrantes, enquanto na parte especial, as normas incriminadoras. Por que fizeram essa divisão? Uma divisão mais do que necessária. O legislador não poderia começar o Código Penal Militar já definindo os crimes militares. Imagina o legislador começando, botando no artigo 1º, aí definindo uma conduta e estabelecendo pena direto. O legislador iria definir uma conduta punível e estabelecer pena. Aí o intérprete, ele não conseguiria chegar a conclusão alguma. Ele ia pensar assim, bem,
essa conduta, esse comportamento deve ser praticado com dolo, culpa? Isso aí é de propósito, é sem querer? Não sei, não ficou claro. Escreveram lá um comportamento, mas eu não sei se isso daí é punível quando praticado de propósito e sem querer, ou só de propósito, ou só sem querer. Também eu não sei se o resultado não ocorrendo haverá algum tipo de punição. Porque nesse tipo penal, há previsão de um resultado. Então, se ocorrer, aí o sujeito será punido. Se não ocorrer, fica por isso mesmo. Ou tem algum critério para fazer uma média aí de pena? Não sei. Aí tem lá a pena, 2 a 6 anos. Qual o critério? O juiz calcula a pena entre 2 a 6 anos de que maneira? Se ele tiver de bom humor, 2 anos. Se ele tiver de mau humor, 6. Não tem nenhuma segurança jurídica quanto a isso. Aí a pena de reclusão. Mas o que é reclusão? Como se cumpre uma pena de reclusão? Nós não saberíamos. Nós não teríamos o básico para a interpretação desses crimes aqui do Código Penal Militar, os crimes militares. Nós não teríamos o mínimo. Então, o legislador, na primeira parte, nessa parte geral, ele se dedica a estabelecer as regras de interpretação e aplicação das normas penais incriminadoras. Tudo bem, a Constituição coloca, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal, mas eu não posso começar logo de cara definindo condutas como crime, estabelecendo penas. Vamos estabelecer aqui as regras básicas de interpretação e aplicação. E essas regras é que tornam o assunto, o tema, a matéria mais difícil. Porque o aluno que está tendo pela primeira vez contato com o penal, ele pode pensar assim, poxa, o pesado deve ser mesmo a parte dos crimes. Não, essa é a parte mais fácil. Essa é a parte que nós conseguimos macetear, que nós conseguimos até prever o que a banca vai fazer. Ó, esse crime eles vão comparar com esse aqui. É em cima desse detalhe, é em cima dessa circunstância aqui que eles vão criar armadilha. Para concurso, a parte especial, os crimes, essa é que não dá tanta dor de cabeça assim. Agora, a parte geral, esse momento do Código Penal Militar, em que nós enfrentamos as regras de interpretação e aplicação, esse momento é que dá bastante trabalho, é que vem as questões mais perigosas e não tem limite. Tudo bem, a gente especula, olha, normalmente eles cobram assim, normalmente eles cobram esse aspecto. Mas se eles quiserem inventar uma questão do nada, assim, uma coisa inédita, há campo para isso. Tá? Então, a parte geral, nós classificamos como uma parte do Código Penal Militar dedicada às regras de interpretação e aplicação das normas penais incriminadoras, e somente na parte especial é que eu vou encontrar os tipos penais incriminadores, as normas penais incriminadoras. E todas elas vão ter a seguinte estrutura. Uma parte descrevendo a conduta punível e uma outra parte cominando a pena. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que defina. A definição vai sempre aparecer, claro, né? Vai ter que aparecer. Aliás, até porque não existe crime sem conduta, né? A descrição da conduta punível vem lá, numa parte que nós chamamos de preceito, e logo em seguida vem uma segunda parte, que alguns chamam de preceito secundário ou sanção. Assim, nós cumprimos, nessa parte especial do Código Penal Militar, nós cumprimos o mandamento constitucional de que não há crime sem lei anterior que defina, definição do preceito, e nem pena sem a prévia cominação, sem a prévia imposição da lei. Então, vamos colocar aqui preceito, sanção. Na parte especial é que eu vou encontrar esses tipos penais incriminadores. Não vou encontrar nenhuma norma penal incriminadora na parte geral. Só vou encontrar norma penal com essa estrutura na parte especial. Claro que espalhadas pelo Código Penal Militar, eu ainda vou encontrar normas explicativas que vão se dedicar a nos dar um conceito a respeito de um termo de suma importância para a interpretação das normas penais incriminadoras, assim como normas permissivas, que são aquelas que autorizam a prática de fatos definidos como crime, mas nós vamos destacar essas normas penais ao longo aqui do curso. Então, vamos enfrentar
agora o Código Penal Militar. Parte geral, livro único, título 1 da aplicação da Lei Penal Militar. Artigo 1º, princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Caramba, professor, mas eles repetiram o artigo 5º, inciso 39 da Constituição da República? Exatamente. É como se quisesse dizer o porquê da existência. Como se o legislador quisesse mostrar o seguinte: sabe por que eu estou escrevendo o Código Penal Militar? Porque a Constituição exige. Porque não há crime sem que haja definição desse fato, dessa conduta punível na legislação. E nem pena sem prévia cominação legal. Então, se não existe a definição daquele fato punível, não há nada. O Estado não tem direito de punir ninguém. Se não há a imposição de uma pena, também o Estado não tem direito coisíssima alguma. Bem, isso daí não pode ser atropelado. Eu não posso chegar, pronto, entendido isso, a exigência de lei, uma proteção, é o indivíduo se protegendo frente ao poder do Estado, eu não posso me dar por satisfeito com isso, até porque a banca examinadora ela não vai em cima dessa base, que é fundamental para a compreensão, mas não vai virar a questão da nossa prova. Vamos destacar o que interessa agora para a elaboração da questão. Quando se fala lei, não há crime sem lei, eu devo pensar como lei ordinária federal. Uma lei que passa pelas duas casas legislativas. Uma lei que passa pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e é sancionada pelo presidente da República. Quer dizer, lei em sentido estrito, lei ordinária federal. Ah, professor, mas a lei complementar não poderia também definir condutas como crime e combinar penas? A maioria da doutrina diz que sim, claro. Até porque é mais difícil a aprovação de uma lei complementar do que uma lei ordinária. E aí, se uma lei ordinária já pode definir condutas como um crime, combinar penas, por que não a lei complementar? Então, devemos pensar assim: não há crime sem lei anterior que defina. Lei que passa pelas duas casas legislativas e é sancionada pelo presidente da República. Lei federal. Pode ser lei ordinária, pode ser lei complementar. Aí a banca examinadora, muito da engraçadinha, fala o quê? Pergunta se medida provisória não poderia definir condutas como crime. Vamos lá, vou colocar aqui. E a medida provisória? Aí pensamos, poxa, medida provisória? Mas medida provisória não é lei. Ah, sim, mas tem força de lei. O que a banca examinadora ela trama, porque a banca examinadora é time contra, ela quer derrubar de todas as maneiras. Então o argumento que ela usa é esse. Tudo bem, mas tem força de lei. Mas qual é a nossa conclusão? Por que tem força de lei? Porque é importante dizer que medida provisória tem força de lei. Porque não é lei. Se medida provisória fosse lei, aí seria redundante, totalmente dispensável dizer, olha, a lei tem força de lei, é óbvio que a lei tem força de lei. Eu preciso dizer que a medida provisória tem força de lei justamente por não ser lei em sentido estrito, não é lei. E a Constituição, assim como o Código Penal Militar, assim como o Código Penal Comum, no artigo 1º diz a mesma coisa, exigem lei. Não há crime sem lei, medida provisória não é lei em sentido estrito, então não pode, de maneira alguma. Nós tínhamos uma preocupação maior há um tempo quanto a essa questão. Hoje nem tanto, mas há uns anos atrás, essa questão era perigosíssima, porque a Constituição não era tão clara quanto a dúvida se a medida provisória não poderia servir em matéria penal para beneficiar. Até hoje isso daí é debatido e existe corrente que defende, ainda mais com o que aconteceu no Estatuto do Desarmamento, pronto, aí deu mais força ainda para quem defende essa possibilidade. Tudo bem, medida provisória não pode definir condutas como crime, não pode estabelecer penas, mas ela, porque isso jamais iria beneficiar o indivíduo, mas não poderia a medida provisória tratar de algum tema em matéria penal? A medida provisória não poderia disciplinar algum assunto de natureza criminal? Talvez, para beneficiar, nem sempre regulando matéria criminal, isso vai ser prejudicial ao indivíduo. Então, não poderia
a medida provisória ela tratar de algum tema em matéria penal para beneficiar? Aí é o que eu falo. Há um tempo atrás, a questão era bastante complicada porque a Constituição não era clara como é hoje. E eu lembro que a discussão foi parar no Supremo e o Supremo Tribunal Federal chegou a dizer, sim, isso já faz muito tempo, chegou a dizer que medida provisória poderia tratar da matéria penal desde que para o bem, para beneficiar. Jamais para prejudicar. E definindo conduta como crime, estabelecendo pena, só iria prejudicar o indivíduo, mas para beneficiar seria muito bem-vindo. Aí o que aconteceu? Em 2001, uma emenda à Constituição deixou aquele assunto nebuloso, deixou cristalino. Medida provisória não pode tratar de certos assuntos, aparece lá muito claramente, direito penal. Aí acabou a discussão. Medida provisória não pode tratar nada, porque dispositivo na Constituição que devemos interpretar pela letra. Medida provisória não pode tratar de absolutamente nada em matéria criminal. Para beneficiar, não pode tratar desse assunto. Crime. Não pode tratar do assunto pena. Mas se for para, por exemplo, reduzir o tempo de pena para a concessão de um livramento condicional, se for para retirar qualificadoras, se for para qualquer tipo de benefício ao indivíduo, medida provisória não pode tratar do assunto penal. E as bancas examinadoras têm seguido nessa linha, têm seguido porque é a orientação da maioria, ok? Antes não, antes da emenda à Constituição, antes de passarem a limpo a Constituição, a coisa era bem forte para o outro lado. Agora não. Agora a corrente minoritária é que defende essa possibilidade de medida provisória tratar de temas relacionados ao direito penal, desde que para beneficiar.